E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. Vamos falar do xadrez do 9 dedos, um homem que traiu seu povo. Eu já adianto, as principais notícias sobre o dossiê estarão no terceiro tema, onde falaremos sobre relações internacionais. No dia de ontem, o John Kerry estava no Brasil, se encontrou com a Marina Silva, com o Mercadante, com o Rodrigo Pacheco. Mas lógico, os principais assuntos aconteceram aí no encontro com a Marina, que envolvem mercado de carbono, e com o Mercadante. E eu não quero nem falar, porque vocês vão achar que é brincadeira o que o Mercadante andou falando. E sobre isso tem mais algumas notícias que saíram ao longo do dia de ontem, que eu quero comentar com vocês, e que eu acho que é uma traição do Dilma para com seus eleitores até da esquerda, porque a turma falava que ele viria para combater o imperialismo norte-americano. Mas as traições não param por aí. Vendo assim do fim para o começo, no segundo tema, quero falar da gasolina, quero falar sobre o que aconteceu no dia de ontem, né? Porque a Gleice falou, era uma promessa de campanha, subir o preço da gasolina seria quebrar uma promessa de campanha. Mas enfim, tem muito mais coisa. Quero até lembrar algumas coisinhas que o Haddad andou falando, né? E até o seu braço direito, Gabriel Galípolo, no início do ano. O que eu acho que deve fazer a população ficar com ainda mais medo do que pode vir. Só que o vídeo de hoje, assim como ontem, não tem como ser diferente. Temos que falar da lenda. O ministro da comunicação do governo petista, o senhor Juscelino. E gente, além da repercussão que aconteceu bastante, foi intensa no dia de ontem, vários veículos comentando, acredite se quiser, a Globo, que vinha abafando o tema, que vinha em total silêncio, que ficou caladinha sobre todas as denúncias do final de janeiro e início de fevereiro, teve que comentar, para você ver o nível que as coisas estão. E parece que a turma do Metrópolis ficou com inveja do Estadão e também resolveram fazer as suas investigações. Só que a do Metrópolis, meu amigo, faz a turma do Estadão parecer brincadeira de criança. Tô falando sério. Vocês vão entender que a gente já vai começar falando sobre isso. E vejam só. A Madalene Laxo fala o seguinte: depois de rachadinha, milícia e orçamento secreto, vem os cavalos de raça. Madalene, se a gente parasse aí, tava bom. Tava bom, porque a turma do Metrópolis foi mexer com o que não devia. Aí o UOL fala o seguinte: única proposta de Juscelino Filho na Câmara em 2022 foi criar o Dia do Cavalo. O que é muito estranho quando a gente olha as últimas notícias e as últimas denúncias que estão saindo nas últimas horas sobre o nosso glorioso ministro. Vamos continuar. Aí a Folha deu repercussão num dos principais pontos que o Estadão revelou, que envolvem diárias. E isso daqui, como posso falar, né? Pode causar mais prejuízos do que as outras denúncias. Por quê? As outras situações foi de um mandato anterior. Você pode falar, quando era deputado, etc e tudo mais. Só que essas diárias, ele está recebendo enquanto ministro. Enquanto ele dizia estar fazendo uma viagem para representar o Estado brasileiro como ministro. Então, essas diárias estão atreladas à sua função de ministro. Então, isso daqui é complicado. Inclusive, eu vi uma movimentação de alguns deputados, não sei se foi apresentado ou não, falando de representar o ministro por improbidade administrativa. Primeiro grande escândalo aí do governo Dilma, com menos de 2 meses. Mas vamos lá. O Estadão trouxe uma nota, antes da gente falar da Globo, que mostra toda a hipocrisia, né, e uma grande traição do Dilma para com todo o Brasil. Que aqui não é só os seus eleitores, que aqui até acho que a turma da direita tá assim sem entender nada. Lula diz aliados esperar que Juscelino se explique. Dirigentes do PT cobram troca de ministro. Mas vamos para a matéria. Vejam os absurdos. Interlocutores do Dilma dizem que ele aguarda explicações do ministro. Olha como ele é paciente. Olha como é paciente. Se fosse um ministro de Bolsonaro, o Lula ia ser o primeiro a pegar o telefone para ligar o 90. Juscelino Filho sobre o uso de avião da FAB e recebimento de diárias para uma agenda majoritariamente privada em São Paulo. É o que eu estou falando. Os outros temas, a estrada, né, na fazenda, o Aras e tudo mais, deputado, a vida regressa. Agora, diárias e avião da FAB, isso está atrelado ao cargo de ministro que o Lula deu, que o Lulinha deu.
A situação de Juscelino provoca constrangimento no Palácio do Planalto. Acho que constrangimento é pouco, né? Mas tudo bem. Mas a ordem de Lula é para que os ministros não comentem o assunto em público? Censura? O Lula está censurando os seus ministros? Meu Deus, o que está acontecendo? O chefe manda e fica todo mundo caladinho com o rabo entre as pernas. Em conversas reservadas, deputados e senadores da base aliada afirmam que Dilma deveria demitir rapidamente o Juscelino, após a série de reportagens publicada pelo Estadão revelar esquemas envolvendo o titular das comunicações. A indicação está na cota do União Brasil, embora a bancada diga que não tenha tido qualquer influência nessa nomeação. Deputados da bancada disseram ao Estadão que Juscelino não conseguiria 30 assinaturas no partido hoje em apoio a ele. Isso daqui, na verdade, isso não, né? Essa nomeação está atrelada ao Alcolumbre e ao Bivar, que acharam que iam trazer o partido a reboque e não vieram. E tá aí agora. O Dilma foi na lábia do Alcolumbre e tá aí. Agora aguenta. Líder do governo no Senado, olha a hipocrisia. Jacques Wagner diz esperar orientações do Palácio do Planalto sobre como lidar com a crise no Ministério das Comunicações. Um senhor de idade, com a cabeça toda branca, não sabe agir. Isso porque é o líder. Um líder que não sabe exercer sua liderança ou incapaz. Deveria entregar o cargo e o mandato. Não tem oposição pessoal, pronto. Meu Deus, tinha idade para ser meu avô. Não tem capacidade de formular opinião própria. Tem que esperar o Lula falar. O mestre mandou. Sou o líder do governo. Eu vou ter que esperar a avaliação que se faz no centro do governo, na Casa Civil. É um boneco, sem alma. O senador evitou sair em defesa de Juscelino Filho, mas afirmou que... Não saiu em defesa. Não saiu não. Olha o que ele falou. É preciso analisar o caso. Acho que não podemos pré-julgar ninguém. Temos que esperar a revelação dos fatos, a investigação, para saber se tudo que estão falando é pertinente ou não. Oh, meu Deus do céu. Documentos sendo apresentados. Filmagens, fotos. Assim, é inacreditável. O nível de hipocrisia dessa gente. Que se tivesse uma postagem no Twitter contra Bolsonaro, já era suficiente para ligar 190 e mandar a Uber Black, né? Ter na cadeia. E aí, como eu falei pra vocês, o impensado aconteceu. O Globo, que tava em total silêncio, assim, caladinho, sem tocar no assunto, ignorando todos os escândalos que o Estadão revelou relativos à estrada, à viagem de helicóptero, os amigos que, né, têm relações aí com algumas empresas fazem obras, que inclusive foram visitar ele no ministério e postaram as fotos no Instagram e o Estadão capturou. E mais algumas coisinhas, tudo ignorado pelo Globo. Tudo. Pra não melindrar, né? Papai Lula. E aí, 2 notas. Ministro das Comunicações pegou o voo da FAB para ir a leilão de cavalos em São Paulo, diz jornal. Diz jornal, pelo menos é engraçado, né? Porque quando é... Eu acho que a Globo trata a Folha de São Paulo como site. Quando ele repercute da Folha, ele bota assim, site. Antagonista eu sei que também é site. Metrópolis também. Menos mal o Estado de São Paulo, né? O Estadão, o Globo reconhece, trata como jornal. Ministro das Comunicações de Lula omitiu do TSE patrimônio de 2,2 milhões em cavalos. O deputado federal licenciado Juscelino Filho teria pelo menos 12 animais em seu aras, no Maranhão. E aí a gente tem que provar algumas coisas que a gente diz, ó. Se você vai lá no Globo, coloca Juscelino Filho, vocês podem ver, ó. Tem essa notícia de 29 de dezembro. Quem é? Conheça, deixa eu te apresentar como é bonito e bacana o nosso ministro, picanheiro. Aí tem essa aqui de 2 de janeiro. Juscelino Filho diz que apoiará Lula incondicionalmente e defende Correios como estatal após voltar pela privatização. Aí tem aqui 29 de dezembro, não aconteceu nada. As primeiras denúncias surgiram no dia 30 de janeiro pelo Estadão. Aí tem aqui as 2 matérias de ontem, acabou.
Não dá. Imagina, gente, você tem que entender isso. Tá? Chegou num ponto que as denúncias estão tão intensas que nem o Globo mais consegue abafar. Vocês estão acompanhando as redes sociais. Vocês estão vendo o que os jornalistas da Globo estão fazendo, principalmente a turma da Globo News. André Trigueiro, né, a Natuza Neri. Tá assim, um descalabro. Tá uma competição entre eles e a Raquel Landim da CNN, quem tá virando mais meme na internet. Aí tem o Daniel Souza também, né? Meu Deus, sensacional. Só que eu falei pra vocês na introdução, a turma do Metrópolis tá com inveja, ficou com inveja. Botou o time em campo, falou que vai mostrar pro Estadão como que se faz uma investigação. Aí a turma jogou pesado, bicho. Eu fiquei até constrangido. Assim, rapaz, fiquei constrangido de coração. Vamos começar. Quem falou é o Metrópolis, viu? Pai... Envolver a família, bicho. Não envolve família. Não envolve família, pô. Família é sagrada. Mas tá lá, né? Pai de ministro das comunicações é réu por assassinato de agiota. Rapaz, já... O bagulho virou. O pai de Juscelino Filho, ministro das comunicações de Lula, é réu na justiça por encomendar o assassinato de um agiota no Maranhão. Vamos ver que história é essa. Se faz sentido, né? Ou se são acusações infundadas. Eu estou sentindo um cheiro de perseguição contra o nosso grande ministro. O melhor ministro das comunicações que esse país já viu. Estou sendo irônico. José Juscelino dos Santos Rezende, pai e principal padrinho político do ministro, do governo Lula, bom frisado, governo Lula, é réu na Justiça do Maranhão por encomendar a morte de um agiota na cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, reduto eleitoral da família. A denúncia por homicídio qualificado foi aceita em 2007, mas o caso está travado há 2 anos no STJ. Por quê? O Juscelino Rezende, o pai do nosso ministro, tenta manter o julgamento em Vitorino Freire. Ele não quer que seja julgado em outro lugar. Ele quer que seja julgado na cidade dele. Por quê? Tem a resposta ao longo da matéria. O MP acusa Rezende de ter pagado 18 mil reais para um temido pistoleiro da região tirar a vida do agiota José Soares Rodrigues, conhecido como Zezico Galego, no dia 18 de julho de 2003. A vítima, identificada pelo MP como um grande agiota da região, integrava o círculo de amizade de Rezende e teria emprestado vultosa quantia em dinheiro para o então prefeito fazer campanha eleitoral. Segundo a denúncia oferecida pelo MP, Rezende negociou os detalhes do crime por meses com um comerciante local. Quem? O pistoleiro. Ruberval Gomes da Silva, supostamente contratado por Rezende, estava na garupa de uma moto quando desferiu o tiro fatal no pescoço da vítima. Aqui é só uma foto para vocês conhecerem o ministro Dilma. Quem não viu ainda aqui em close, né, tem que fixar para a gente conhecer, porque não é todo dia que uma lenda dessa aparece na política. O Berval prestou depoimento à polícia, na presença de 2 promotores, e confessou a autoria. E ele não só confessou a autoria, como também confessou a participação do Rezende na elaboração, né, do crime. Rezende é o pai do nosso ministro. O pistoleiro foi condenado a 15 anos pelo óbito, né? Tirar a vida do cara. E o pai do nosso ministro foi acusado de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A denúncia contra o pai do ministro foi oferecida em março de 2007 e aceita pela justiça no mês seguinte. O caso, no entanto, só foi enviado à júri popular em março de 2013. Ao pronunciar a decisão, o juiz Jairon Ferreira de Moraes, que à época era titular da primeira vara de Vitorino Freire, escreveu que, abre aspas, não se pode negar a existência nos autos de indícios de que o réu poderá ter concorrido para o crime na qualidade de seu autor intelectual. Temos um intelectual, finalmente. Olha as mudanças. O governo do negacionismo de Bolsonaro foi embora, agora temos um intelectual. É assim que eu gosto de notícia. O Ministério Público também usou como prova, porque só o depoimento não cola, né? Isso aqui é tudo uma armação contra a família do nosso ministro. Mas aí o MP tá falando que não é armação, que tinha outra prova, que era uma ligação telefônica intermediada por uma terceira pessoa, onde
o pai do nosso ministro conversou com um pistoleiro sobre a transferência de valores em período contemporâneo ao crime. O pai do ministro reconheceu em depoimento que falou com Ruberval. O intermediador dessa conversa é uma das testemunhas no processo. Rapaz, faz o L. Vamos fazer o L. Vamos fazer o L. Mais uma vez aqui, para quem não conhece, este é o nosso presidente e o seu grande ministro. Sensacional. O Brasil voltou a sorrir de novo. O mérito da denúncia ainda não foi analisado, porque o Ministério Público tenta transferir o julgamento para a comarca de São Luís desde 2014. Querem julgar o caso não em Vitorino. O Ministério Público quer julgar em São Luís. A acusação alega que o júri popular está sob influência política do pai do ministro se a ação transcorrer em Vitorino Freire. Por quê? Porque eles estão... O MP, né, fica aí numa trama, numa acusações infundadas. Ficam assim, a família do cara controla a cidade há anos e anos e anos. Então, assim, eles têm muito poder na região. Balela. Balela. Sabemos que a população de Vitorino Freire jamais deixará ser abalada por qualquer questão ligada à política. Isso não acontece. O brasileiro... Estão subestimando a capacidade do brasileiro. Estou contra o MP. Estou do lado do ministro. Além da força política, o pai do ministro nomeou diversos servidores que constam na lista geral de jurados da cidade, segundo o Ministério Público. Pô, agora complicou. Agora eu não estou mais do lado do ministro, mas agora está complicado. Pô, o jurado da cidade foi indicado pelo pai do ministro. Vários, na verdade, estão na lista de jurados. Pô, aí tá complicado, hein, irmão? Aí tá complicado, né? Tá difícil ele defender. Ruberval e o motorista que o levou na garupa foram julgados em São Luís, inclusive. A mudança de cidade foi aceita pelas duas instâncias da Justiça Maranhense, mas a defesa de Rezende apresentou um recurso para barrar a transferência no STJ. Não sei por que também não podia julgar. Não dizem que quem não deve não teme? Se o pai do ministro tá demais, viu? O ministro tinha que dar um toque no pai dele. Na última movimentação do processo, em 17 de setembro de 2021, o Ministério Público Federal se manifestou contra o recurso do pai do ministro. Não, vamos mudar para São Luís. Não vamos deixar em Vitorino Freire. E aí o caso está travado no STJ. O pai do ministro continua ativo na política maranhense, mas lógico, ele vai se aposentar, tá novo, 68 anos, pô. Tá na flor da idade ainda. Trabalha na Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, uma entidade privada que fornece consultoria aos prefeitos locais. Pô, o cara é um exemplo de pai. Você aí, garanto aí, vários de vocês que me assistem, deve ter teu filho aí 15 anos, 18 anos, 20 anos. Teus filhos aí tudo uns bocó, estudando para passar no Enem. O nosso grande Rezende, ele educou o filho dele. Com 14 anos, ele já tinha um Aras de 165 mil metros quadrados, comprou por R$1.000, rapaz. Na mão da prefeitura, que o pai era prefeito. Mas não importa, não importa. Aprenda a educar seu filho. Exemplo. Isso aqui é inveja. Isso aqui é inveja. Inveja da família do nosso grande ministro. E ainda diz que no ano passado, Rezende e Juscelino fizeram campanha junto com o senador Everton, do PDT, que faz o L, durante a disputa para o governo estadual. Aqui mais uma vez uma foto, para a gente não esquecer do rosto e desse grande momento, do nosso grande presidente, com o nosso grande ministro, o Alckmin ali atrás, todo mundo batendo palmas. Foi um dia histórico. Porque se isso não acontecesse, se ele não fosse ministro, não saberíamos dessa notícia. Eu tenho certeza que existe. É por isso que eu falei que é um xadrez 9 dedos. Vocês ficam criticando, gente. O Dilma, com seu tirocínio político, ele indicou o ministro só para a imprensa investigá-lo. Porque ele sabia que as investigações estavam devagar. O Dilma indicou o Juscelino só para a imprensa começar a investigar. O Dilma não é besta. Tá vendo aí agora? Vocês acham que ele, se fosse deputado, ia ter esse tanto de notícia? Não, o Dilma fez de propósito. Herói brasileiro. Vocês estão do lado errado da história. Confia em mim. É surreal. O Brasil é surreal. É surreal o que tá acontecendo. E o cara continua ministro. Nem pra falar assim, não, vamos demitir, vamos afastá-lo. Não, vamos dar uma declaração. Não, nada. Não tem declaração pra imprensa, não tem nada. Não, fica nessa, né? Fica a Daniela Lima passando pano. Ah, não. Olha, o ministro falou que... Não, o Lula falou que vai... né, o do ministro aí, ele tem que responder.
Isso na entrevista que deu na exclusiva do Daniela Lima, até agora não teve nenhuma resposta. Já tem mais de semana. A coluna procurou o pai do ministro por meio do seu advogado, o Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho. Ele disse que, pessoalmente, gostaria que o julgamento ocorresse logo em outra cidade. O advogado, né? Mas que o pai do ministro faz questão de ser julgado pela população de Vitorino Freire. Porque ele cresceu lá, né? Tem que ser julgado pelo seu povo. Esse advogado é bom. O processo é ridículo. Ele será absolvido em São Luís, em Vitorino, Nova York. Esse advogado é bom. Quando o processo demora demais e por ação da parte acusatória, temos um indicativo de que não é... Demora demais, né? Você fica recorrendo também, né, irmão? Pô, esse argumento agora ficou fraco. O primeiro, né, elemento... A coluna procurou Juscelino por meio da assessoria de imprensa do Ministério das Comunicações, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Aqui mais uma vez, né, para a gente memorizar, este é o nosso presidente da República, esse nosso grande ministro. Existe um xadrez 9D acontecendo nesse momento e uma conspiração da imprensa. Estamos aí. O que falar disso tudo, gente? Podemos avançar para o próximo tema? Não podemos, não pode. Eu queria criar um suspense, mas eu não consegui. Meu Deus! Se tu achou que já estava engraçado, a turma do Metrópolis incorporou a Dilma e dobrou a meta. CPI do narcotráfico indiciou pai de ministro das comunicações. Rapaz, tá ficando difícil defender. José Juscelino dos Santos Rezende, pai, principal padrinho político do ministro das Comunicações do governo Lula. Lula foi acusado dos crimes de narcotráfico, crime organizado, roubo de cargas, lavagem de dinheiro e receptação pela CPI do narcotráfico em 2000. Fala o seguinte, que na época ele era prefeito. Eu queria saber na época qual era o partido dele. Eu não fui pesquisar, porque eu não queria me assustar, eu não queria me decepcionar. Porque vai que, né, o partido dele era vermelho. Espero que não. E chegou a ficar preso. Relatório final da CPI do narcotráfico, publicado em novembro de 2000, traz o depoimento de José Soares, um homem condenado por roubo de carga. O criminoso acusou Rezende de ter comprado cargas de eletrodomésticos roubados e que seriam contrabandeadas para fora do Brasil. Fake news, fake news. Os deputados federais do colegiado foram até o Maranhão colher depoimentos e se reunir com as autoridades. As sessões aconteceram na Assembleia Legislativa do Estado. O pai do ministro chegou a ser preso por ordem do colegiado por ter faltado aos depoimentos marcados. Ficou 2 meses foragido e um detido. Foragido. O cara devia estar de férias. Aí você fala, mas ele é prefeito da cidade, quem tira férias de 2 meses? Uai, você não sabe quanto tempo ele não passou trabalhando? Você não sabe se ele não antecipou as férias dele, mandou um ano com o outro? Você não sabe, pô, não julgue. Não julgue. Vamos esperar mais esclarecimentos. E olha só, essa nota, ela saiu depois da nota anterior. Na nota anterior, já conseguiram ter um contato, você viu, com a defesa do pai do ministro, que responderam, deram alguns esclarecimentos, o advogado. E agora vamos olhar, tem uma parte longa aqui, a maior parte agora da notícia vem agora, que é o direito de resposta. Vocês vão se surpreender com o direito de resposta do pai do ministro. Procurado pela coluna, a defesa de Juscelino não respondeu. E aqui está o direito de resposta. O importante é que a democracia venceu, o amor venceu, e tá todo mundo fazendo L. E agora a gasolina... Bom, a gasolina não baixou, né? Infelizmente a gasolina aumentou de preço. E a gente vai ter que falar sobre isso, mas antes, vamos mostrar aqui a hipocrisia de 2 pessoas. Da senhorita Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e do senhor Zequinha Disseu. Zequinha e a Gleisi, durante o final de semana, tinham vindo pra cima do Haddad. A Gleisi, inclusive, colocou o dedo na cara do Lula, falando que se o Lula fizesse, estaria quebrando uma promessa de campanha, penalizando o povo. Mas aí agora, que o preço subiu, eles deram um duplo twist lacrado, 180 graus no discurso, e agora eles já estão defendendo a ferro e fogo que tem que aumentar o preço do imposto. Aí tá aí, ó, críticos da reoneração dos combustíveis no PT
mudam de tom após o anúncio. Que agora o amor venceu. Zeca Dirceu e Gleisi elogiaram a volta dos tributos depois de terem criticado a proposta. Aí a matéria descreve, relembra o que cada um falou, etc. Tudo mais o que falou agora é a boa e velha hipocrisia do PT, na verdade da esquerda, né, como um todo. Lauro Jardim não deixou passar, ele fez questão de frisar o que a Gleisi falou, relembrar o que ela escreveu. Gleisi apostou alto contra a reoneração dos combustíveis e perdeu. Só que eu discordo do Lauro Jardim. Eu não acho que a Gleisi perdeu. Ela não perdeu nem ganhou, muito pelo contrário, mas já explico. Ele coloca aqui o tweet da Gleisi, né? Fazer isso agora, reonerar, é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Ou seja, para a Gleisi, portanto, Lula teria penalizado o consumidor e descumprido um compromisso de campanha ao reonerar os combustíveis, conforme agora anunciado por Haddad. Quem fala demais acaba falando besteira. Fez um tipo de cobrança que costuma aparecer em bocas de oposicionistas. Gleisi apostou alto na desoneração e perdeu. E aqui, gente, sem humor, sem piada, sem nada agora. Vocês que estão acompanhando, que acompanham o vídeo com certa regularidade de todos os dias, olha a quantidade de notícias que a gente comentou nos últimos dias sobre problemas ligados à economia. Eu acho que foi no vídeo de anteontem, até foi no vídeo de ontem, não há dúvida. Teve uma longa nota da Folha de São Paulo, onde eles estão colocando várias coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu fui comentando, olha isso aqui, olha aquilo outro, que tratava sobre uma possível, sei lá, redução ou a manutenção da taxa da Selic no Banco Central. E muita coisa saindo, o Goldman Sachs fazendo relatório. E eu venho falando com vocês o seguinte, ó, acho que estão maquiando o verdadeiro caos que está diante de nós. Aí você fala, mas não está o tempo todo aí sendo notícia que a inflação está sendo revisada para cima, que a confiança da indústria está caindo, que a confiança do consumidor está caindo. É só notícia caótica. Mas eu ainda acho que está muito pior do que estão contando. Eu acho que essa questão aqui da gasolina, sem brincadeira, e isso é muito preocupante, eu acho que houve uma reunião e o Haddad, que tem os números na mão, ele deve ter chegado falando assim, ó, Gleisi, de coração, você acha mesmo que eu quero estar aqui para prejudicar o Lula? Cara, a gente tá numa situação que tá insustentável. Mas insustentável mesmo. Aí, assim, não é que é uma bomba relógio que vai explodir daqui a 2 anos. Não. Daqui a 3 meses. Tá um caos total e completo. A gente tem que fazer uma coisa agora, nesse exato momento, para daqui a 3 meses a gente tá no apocalipse. Que já vai estar bom diante do que tá acontecendo. Eu acho que tá muito mais para isso do que, não, o Haddad queria ganhar, a Gleisi perdeu. Eu acho que a situação tá tão caótica que a Gleisi deve ter botado a mão na cabeça e falar, rapaz, o que é que a gente fez? O que é que a gente fez? Como o brasileiro não tem fé no petismo? Você vê que em dezembro o Caged já foi negativo, 430 mil. O Caged que era para sair, normalmente sair no máximo, no último dia do mês, por alguma razão, só vai sair agora dia 9 de março. Uma espécie de mini apagão no Caged. Por quê? Será que eles já estavam pensando nessa questão da reoneração e não queria colocar as notícias tudo junto para gerar um clima assim de desespero total no Brasil, na economia? Falar, cara, um desemprego nas alturas e agora o preço das coisas aumentando, a inflação pipocando? Seria bem caótico, né? Então às vezes é melhor, conta-gotas, as notícias ruins. Mas pode ser que o Caged de janeiro também venha para surpreender. A gente vai saber agora só dia 9 de março, né? Se cumprirem com o cronograma. Eu acho que a situação tá bem complicada. Bem complicada. Aí eu sei que os preços vão aumentar. A Haddad no seu aumento é de 47 centavos, mas depois disse que só vai aumentar acho que 34, porque a Petrobras vai reduzir 13 centavos. Uma redução muito engraçada, né? Eles vão lá na Petrobras conversar e aí o preço baixa, mas isso não é interferência. Quem faz interferência é Bolsonaro. Agora, o etanol só vai aumentar 2 centavos, hein? Olha só, eu nem vou repetir o que a gente já comentou nos últimos dias. Quem não sabe o que eu tô falando, assiste o vídeo de ontem, ou vê o que eu falei lá no Pânico, talvez você comece a pegar o fio da meada. A turma da Veja destaca, o etanol voltará a ficar mais competitivo? A resposta tá ali, ó. Analistas estimam que combustível feito de cana-de-açúcar vai ficar mais competitivo depois da reoneração de impostos. E como tudo no Brasil,
sempre tem alguém perdendo e sempre tem alguém ganhando. Mas nunca é o povo que está do lado do ganhador. Pelo menos não quando a esquerda está no meio. Aí temos o André Trigueiro. Essa postagem ela circulou bastante na rede social. Eu acho que vale comentar algumas coisas. Que ele fala assim, ó. Totalmente a favor da maior taxação da gasolina e dos combustíveis fósseis em relação ao etanol e combustíveis verdes. O etanol é verde, é transparente. É combustão, sabe? Gera carbono, mas é renovável, segundo eles. Enfim, falta abrir mercado para elétricos e híbridos, atropelando motores a combustão. Economia de baixo carbono exige atitude. Pessoal, vocês que são a parte aí, né? Vende almoço para pagar a janta. Vamos falar assim, brasileiro, porque brasileiro normalmente sempre tá na pindaíba, né? Uns mais, outros menos. Mas é difícil você encontrar um brasileiro que fala, pô, não tô na pindaíba. Ou tá sempre com medo no ar, né? De, quem sabe, perder o emprego, acontecer alguma coisa. O Brasil tá cada vez mais complicado. Vocês acompanham os preços das coisas. Tá todo mundo vendo quanto tá custando, por exemplo, um carro zero hoje. Carro 1.0, sim, de entrada. Tá absurdo, tem carro de 80 mil reais, 1.0. Quanto é que custa um carro elétrico? Vocês acham que questão de carro elétrico é só abrir o mercado? Se o André Trigueiro, que é um hipócrita, ele realmente quisesse abrir o mercado, ele estaria utilizando o microfone dele na Globo News para, por exemplo, lutar pela PL 191/2020. Estaria lutando sobre questões ligadas à mineração, porque não existe indústria verde sem metais raros, sem lítio, por exemplo. Tá entendendo? A gente precisa. Mas essa turma aí é só discursinho, é só tititi. Você é o carbono que eles querem reduzir. Ainda vem me falar de transporte coletivo de qualidade. Esse cara não sabe nem o que é um ônibus. Sabe nem qual é um ônibus. Na verdade, ele sabe porque ele vê na rua. Quando não tá andando, ele deve andar de helicóptero se deixar. Absurdo o que tá acontecendo. E ficam fazendo o povo de palhaço. Outro que vem aqui, ó. Kim Kataguiri. Tchutchuca da picanha. Tá doidinho aí pra fazer as indicações na pasta da comunicação, né? A dúvida é, será que o MBL vai conseguir indicar seus aliados antes do ministro ser demitido? Espero que não. Espero que o MBL consiga, né? É uma turma muito bacana, só pessoas fenomenais. Aí veio e falou o seguinte, ó. Bolsonaro zerou impostos federais dos combustíveis para ganhar a eleição. Não ganhou. Também não cortou gastos. Sem cortar gastos, era imposto de produzir rombo fiscal. Esse rombo vai ser coberto pelo imposto de exportação anunciado pelo Haddad agora há pouco. Bom, olha só. A questão dos combustíveis. A turma vai falar isso daí várias e várias vezes. Só que é o seguinte, ó. O ICMS, e um dos pontos que foi apresentado... Vamos pegar a questão do ICMS, que essa é bem fácil de entender. Que tem vários impostos. Quando a gente fala do ICMS... Porque aí o pessoal também está falando de PIS, COFINS, mas vamos olhar o ICMS, porque esse argumento também foi apresentado na questão do ICMS. A turma falava, não vai, como assim, nossa arrecadação, etc e tudo mais. O ICMS é cobrado em cima de uma porcentagem. Quando você pega o preço do petróleo internacional, o preço que estava a gasolina de 2018 para trás, estava o que ali, sei lá, uns R$3,80, R$4, 4 e pouco. O preço do petróleo subiu tanto que a gasolina começou a bater R$7. E o ICMS é proporcional. Quando você fazia só a redução da porcentagem do ICMS, como a gasolina, o petróleo, ainda estava caro, caríssimo, subiu demais o preço, então a gasolina ficou aí em torno de R$5, quando você olhava ali o 18%, 19%, no final do dia, às vezes você estava ganhando mais imposto. Mais imposto quando você compara com lá atrás, né? Óbvio. Mas também o valor das contas públicas às vezes aumentam. Só que assim, o cara vem com um argumentozinho desse, é uma coisa ridícula. Só que ele fala outras coisas. Ele fala assim, né? Bolsonaro não teve nenhum corte de gastos. Eu não vou ficar trazendo várias coisas. Mas só para dar um exemplo, porque é um gráfico bem didático, a turma do MBL não entende muita coisa. Mas Bolsonaro não fez nenhum corte. Nenhum. É superlativo. Gastos com funcionalismo caem 10,5% sobre Bolsonaro. Primeira vez na história, né, basicamente, que estamos vendo um presidente entregar a máquina pública
com um custo menor do que o que ele pegou, pelo menos no que diz respeito ao gasto com o funcionalismo. Olha qual é a diferença, gente. É de 383,8 para 343,4. Isso dá 40,4 bilhões. Sabe quanto é que o Haddad quer? 28. Bolsonaro economizou 40 bilhões. Haddad precisa de 28. Ou seja, tá aí. Tá aí o corte, Kataguiri. É matemática básica, parceiro. Não tem capacidade de passar no Enem. E quer fazer academia do MBL? Vocês tinham que ter vergonha, cara, e se aposentar. Eu fico com pena das mães, das crianças que acompanham o MBL. Toma aí de que tem 11 anos, sabe, 7 anos, 8 anos, que é o principal público de vocês. Muitas vezes maquia, né, na hora de criar conta na plataforma pra assistir, fingindo que é adulto. Não dá, gente. A Haddad quer 28 bi. Só aqui de custo, ó, tá desenhado. Foram 40,4, mas o Kataguiri ele não consegue. Aí depois o Kataguiri fala, ai, vai ter o rombo fiscal, isso, aquilo, outro. Vejamos. Bolsonaro, no seu primeiro ano de governo, se você olhar, ó, o Brasil já vinha reduzindo o déficit, né? O Brasil estava em déficit, estava lá em 2016, 220 bi, 165, 153. No governo Bolsonaro, no primeiro ano, menos 117. Reduziu bastante, né, o déficit. Vem assim, se você vê, foge um pouco aí da média dos anos anteriores da redução. Só que chega em 2020 e você fala, meu Deus, o que foi que Bolsonaro fez? Menos 900? Pandemia, né? Aí foi auxílio, aí foi isso, aí mandou dinheiro para os estados. O 2020 foi um ano atípico. Nem a turma do MBL vai pegar o ano de 2020 para criticar Bolsonaro. Aí a gente vai para o ano de 2021, olha ali, 40. Menos 40. Se aproximando de zero. E aí o ano de 2022 fecha e aqui são dados. Pode vir, Kataguiri. Ah, mas o governo fez isso. Ah, mas jogou o gasto para depois, para isso, para aquilo outro, etc, tudo mais. Beleza, Kataguiri. 57 positivo. Vamos botar ali 58, que é 57,978. 58 bilhões de positivo. Então assim, esse papinho de rombo fiscal, etc. Gente, é piada. Aí o orçamento atual tá com menos 230, por quê? Vamos começar pela PEC do rombo? Vamos começar pela PEC do rombo? Essa turma do MBL, gente. Tchutchuca da picanha. Tchutchuquinha da picanha. Petrobras reduz preço de gasolina e diesel a partir de amanhã. O Amazônia Azul diz, ó. Novamente a Petrobras irá sangrar para compensar os impostos. A história se repete. Imposto de exportação de petróleo é distorção que precisa ser temporária. Até a Globo está botando a mão na cabeça e fala assim, ó. A criação de um imposto de exportação para óleos brutos, né, ainda que apenas por 4 meses, é uma intervenção no setor da energia por parte do Dilma. Aí ele explica, né, o risco de medida ser contestada judicialmente, porque ela pode ferir regra dos leilões de concessão dos campos de petróleo quando as empresas pagam pelo direito de exploração dessas terras sem que houvesse o imposto. Muito texto. Pro leigo, nós somos leigos. Em bom português, tá? Vamos falar no português. A regra mudou com o jogo em andamento. Isso não é bacana. Não é bacana. Isso significa insegurança jurídica. Também não é bacana. Globo, viu? Globo. Picanheiro. Para entender como a medida é ruim, eu gosto desses exemplos, basta imaginar o que aconteceria se todos os países do mundo a adotassem. Haveria retração do comércio internacional de petróleo com aumento de preços para todos os países. Seria um tiro no pé coletivo. Essa é a economia da picanha. No setor de óleo e gás, não há dúvida de que a medida será muito mal recebida e o risco é que o país perca credibilidade internacional e isso afete investimentos. Mas nos prometeram, gente, deixar de ser uma párea internacional, deixar de ser um anão diplomático. Mais uma traição do xadrez do 9 dedos, não é possível? Deve ter alguma coisa por trás, deve ter algum plano. Um plano que ninguém está percebendo. A fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que a medida poderia estimular a criação de novas refinarias não faz sentido. Porque esses investimentos são de longo prazo e não se realizam em um período curto de 4 meses. Quem diz? Álvaro Gribel, do Globo. E aí eu quero lembrar para vocês que essa sanha arrecadatória de aumentar imposto
já vinha sendo noticiada desde 3 de janeiro, quando o senhor Gabriel Galípolo dizia, ó, é preciso olhar para arrecadação e gasto, o Brasil arrecada mal. E aí eu falava na época dessa notícia, eu falei, rapaz, eu temo pelo que vem pela frente. Eu temo que esse negócio de arrecadar mal é que arrecadar pouco. Então esse temor que a turma da esquerda resolve aumentar os impostos. Espero estar errado. Eu estava certo. Minha mania de às vezes estar certo no que eu deveria estar errado. E... tem até uma pesquisa, viu? Era para eu ter falado na introdução da pesquisa. Ibovespa fecha janeiro com queda de 7,5%, pior mês desde junho de 2022. E aí temos a pesquisa. Matheus Leitão, dispensa apresentações, um dos maiores cabos eleitorais e passapanistas do Lula, fala o seguinte, que nova pesquisa traz importante sinal de alerta para o Dilma. Uma pesquisa do IPESP, que sempre erra para ajudar a esquerda, revela que 36% dos brasileiros desaprovam o Dilma. Se compararmos com o segundo turno, quando 37% do total dos eleitores votaram em Bolsonaro, pode não significar muita coisa. Na avaliação da coluna, contudo, não é bem assim. Lula está há 2 meses tentando fazer um governo conciliador. Nossa, como ele é conciliador. Sem extremismo. Não tem extremismo nenhum, né? Todo mundo vendo. Até agora, não surtiu efeito algum. Nenhum eleitor do ex-presidente de extrema-direita passou a aprovar seu governo. De certa forma, há um sinal de alerta na pesquisa. Apenas uma parcela daqueles que votaram branco e nulo aprova o governo. Se já tá ruim, se a expectativa é que as coisas vão dar errado estão cada vez maiores, imagina com a CPI. Pacheco promete ler o pedido, né? Mas não garante o prazo, né? Contudo, mais uma vez não se comprometeu a fixar um prazo para isso. Ele diz, não, CPI, né? Pediram na legislatura passada. O Pacheco saiu falando de livre e espontânea vontade da CPI da Soraya Tronic, de uma CPI que é mais amistosa ao desgoverno. Aí teve que vir um jornalista falar, né, que, ó, não, pô, teve aí também na CPMI da turma da direita, tal, etc. Aí ele também afirmou que vai ler o documento da mesma forma, sem se comprometer com prazo. Sem prazo. O presidente do Senado tentou se esquivar de responder sobre a instalação do colegiado, mas afirmou que tem feito desde os ataques ao centro do poder de Brasília, de tudo que aconteceu, tudo que aconteceu motivado por essa minoria raivosa precisa ser apurado. Fez questão de falar da minoria. Ou seja, a CPI bacana, desde que blinde uma possível investigação contra a prevaricação de entes da União e federações, como, sei lá, governo do Distrito Federal, aí é complicado. Só pode se for com a direita, não pode chamar a turma da picanha, né, Pacheco? Aí o Jacques Wagner fala aqui pro Globo que ele não acha que vale a pena. Acho que não vale a pena, que vai gastar energia, que eu venho falando para vocês há muito tempo, vai acabar também por sufocar a agenda legislativa. O governo tem pressa aí, ó, com a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Sabe que a CPI vai colocar o país no caos de uma forma muito acelerada. Essa é a última notícia. Tô aqui acelerando porque eu sei que tem muita coisa aqui no último tema. E é o principal que eu quero falar com vocês. E a gente já começa aqui com um videozinho que eu não sei para quem o Dilma se referia, mas ele circulou bastante nas redes sociais. Ele falando aí, né, que parece que tem gente que come demais. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Tem mais coisas. Ele dá outras razões também. Mas isso chamou muito minha atenção, né? Tem gente que está comendo mais do que deveria. Ah, Dilma, se controla, vê, irmão? Aí vamos lá. Quando fala de comer muito, às vezes eu fico até preocupado com essa agenda verde, né? Porque tá comendo muito hambúrguer, muita carne. Aí a gente pode solucionar isso com algum crédito de carbono para impedir a pessoa, né, de cometer essas barbaridades e salvar o planeta. E aí, puxando para a agenda verde já, relação internacional, nossa grande ministra, Marina, ela tinha comentado, após ser questionada, né, sobre esse desmatamento absurdo que o Brasil vem sofrendo, ela falou que o que está acontecendo, o desmatamento recorde, é revanche. É revanche.
tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento. É revanche. Só faltou falar que são os bolsonaristas, estão falando de propósito. Sabotar o governo. E a imprensa divulgou, viu? De forma séria. Ninguém fez piada, ninguém transformou em meme. E aí o que chamou a atenção mesmo é que o John Kerry é um cara que vem para avançar só com essas agendas estranhas ao redor do mundo. Mais uma vez vem ao Brasil e se encontrou com a Marina, com o Pacheco, com o Mercadante. A matéria falava, né, que ele viria e tinha como objetivo, né, discutir como as duas nações podem colaborar em 3 eixos: combate à crise climática, fim do desmatamento ilegal e transição energética. E olha só, combater crise climática, ou seja, né, é um leque bem grande, bem aberto, envolve várias regulamentações. Então, podemos discutir algumas medidas, né, parcerias, etc, tudo mais. Quando você fala fim do desmatamento, que a gente fala de Amazônia, quem sabe você não precisa de uma ajudinha, né? Quem sabe não precisa, traz alguém para colocar aqui na Amazônia junto com a gente, para combater todo mundo junto, hein? Flexibilizar um pouco nossa soberania, só para ajudar a combater o crime. E transição energética é aquele típico tema que você coloca um freio na economia brasileira, porque a turma lá tá queimando carvão doidado. Os Estados Unidos, pô, pelo amor de Deus, a turma lá adora um V8, é Corvette, é Mustang, porra, pelo amor de Deus, né? Corvetão da massa, aí tá querendo falar, todo mundo lá com as SUV grandona, sabe, os 4x4 a diesel, e vem falar de transição energética com um brasileiro, que a Globo News diz, né, não tem carro, é pobre, a maior parte do Brasil é pobre. Aí vem falar com um brasileiro de transição energética, tá de brincadeira? Isso aqui é limitação da atividade produtiva. É isso que ele quer fazer, quer colocar freio no Brasil, pra gente continuar sendo a colônia e ser dominados pelos imperialistas, que é o que a esquerda dizia. E vamos lá no xadrez do 9 dedos. Querem apontar ao Brasil dificuldade em ampliar o aporte ao Fundo Amazônia. Tá difícil, irmão. Todo o Brasil queria mais dinheiro, mas tá difícil. Tá difícil. Só que ele falou que hoje em dia os Estados Unidos estão discutindo lá um projeto de 9 bilhões. Não o Brasil, né? Tudo que os Estados Unidos pensam em gastar. E aí, quem sabe, uma parte desse dinheiro pode vir pro Fundo Amazônia. Não sabe, depende. Depende da Câmara, depende do Senado. Né? Não tá nas minhas mãos. É aquela promessa para inglês ver e pros bocó tentar vender pro brasileiro, né? Quando na verdade estamos sendo traídos à luz do dia. E aí o que realmente chamou minha atenção foi o pronunciamento, um pequeno pronunciamento que ele concedeu ao lado da Marina. Tá em inglês, eu não vou dar play no vídeo, vocês conseguem encontrar. Só que eu bati print de todas as legendas, fala a fala, pra gente acompanhar junto. Ele fala o seguinte, né, perguntando do Cacau. Bem, estamos trabalhando nisso até agora. Nós temos um projeto de lei no Senado que tem como meta 4,5 bi. Temos outro na Câmara que tem 9 bi como meta. É bipartidário nas duas casas. Mas também, olha só agora, teremos uma luta para fazer as coisas passarem por esse canal específico. Então também estamos trabalhando nas reformas multilaterais do Banco de Desenvolvimento. Banco, sistema financeiro, financiar projetos verdes, ou seja, começar a colocar vários critérios ESG para abrir linhas de crédito. Olha que bacana, hein? Também estamos trabalhando no mercado de carbono. O Brasil trouxe um bastião do imperialismo para falar de mercado de carbono. É uma traição com a própria esquerda. Também que pensamos ser essencial para a nossa capacidade de abordar não apenas a questão do desmatamento, mas a ser essencial para a mitigação, adaptação e construção de resiliência em outros desafios que enfrentamos. O mercado de carbono é um freio, né? Para diversas coisas. Só tem besta. Coloca lá no país dele primeiro, depois tá no Brasil. Aí pega isso daí que ele falou. Vamos analisar um textinho que saiu ontem. E eu vou mostrar para vocês o que é que o Aloysio Mercadante andou falando. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar. A turma do Jota fez uma análise. É um portal que cobre o jurídico. Bem progressista, a turma. A importância da governança climática para o Brasil.
ela pode contribuir para um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia e reduzir custos no sistema produtivo. Vocês sabem o que é governança climática? Vocês sabem o que é o conceito disso? Vocês sabem como o conceito é bem complicado, principalmente para o Brasil e para a Amazônia, a depender da perspectiva que você olhe, né? Aí fala o seguinte: um dos aspectos que mereceu destaque na prensa nacional e internacional, veja porque o mundo parou para analisar, foi o Dilma com sua proposta de criar uma nova governança global para lidar com o clima, ou seja, de uma governança climática. Antes de se abordar os ganhos para o Brasil, é relevante apresentar rapidamente o conceito de governança climática. E esse parágrafo eu recortei e vou colocar lá na frente. O que é governança climática segundo Sverker Jagers e Johannes Strippel? Eles afirmam que governança climática se refere aos mecanismos e medidas destinados a orientar os sistemas sociais para a prevenção, mitigação ou adaptação aos riscos representados pelas mudanças climáticas. Até aí tudo bem. Os autores ressaltam a relação com a governança global, uma vez que a atmosfera é um bem comum e aberto ao uso de todos, de forma que não há um governo efetivo para o clima. A governança climática, ela está relacionada a uma governança global, a um governo global. Por quê? Porque a atmosfera é de todo mundo. Olha só como são as coisas. Para você pegar a atmosfera e usar isso daí para falar que, ó, gente, o meio ambiente impacta na atmosfera. Se a atmosfera o mundo tem que cuidar, o meio ambiente também. Logo, eu posso interferir no meio ambiente do seu país. Você pode achar que é maluquice de minha cabeça. A gente vai continuar lendo. A complexidade em torno da governança climática, exposta resumidamente acima, indica que para ela ser alcançada é preciso de esforço, comprometimento, no mínimo, da grande maioria dos países, principalmente dos maiores e mais importantes economicamente. Para o Brasil, os benefícios de um movimento nesse sentido são positivos. Vamos ver os benefícios. Primeiro, a chance de termos um novo modelo de desenvolvimento para a floresta amazônica. Tá, que modelo é esse? Eu quero saber porque é uma palavra bonita, novo modelo. Tá, só porque novo é bom? Parte nova é uma porcaria, por exemplo. E as oportunidades, quais? Quais oportunidades? Espero que ele tá bem ilustre. Associadas à transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, uma economia que não usa energia. Basicamente, não usa, né? Pelo amor de Deus. Não, é porque é fonte renovável, tá. Mas o Brasil já é isso, fonte renovável. Vai fazer o quê, cara? Assim, quando fala o Brasil virar, eu fico me perguntando o que é que eles querem se referir. Porque o Brasil hoje, ele já é de fonte renovável, sua grande parte são as hidrelétricas. Quando fala assim, transitar pra quê? Pô, a gente não é Estados Unidos, a gente não é Europa, a nossa matriz energética ela já é renovável. Que transição é essa? Eu não entendo. Eu não entendo o que essa turma quer fazer. Aí depois ele traz, né, uma turma que fez um relatório, Amazon Consertation, ligado a uma ONG. Tudo tinha que ter alguma ONG, né? E aí quem faz parte desse grupo? Isabela Teixeira, que tava brigando com a Marina para ver quem quer ser a ministra. Quem também é a autoridade climática. A Isabela Teixeira. Tô andando agora, peraí, só um segundo aqui. Deixa eu checar. É isso mesmo. A Isabela, eu falei, será que ela não? Depois vai me atrapalhar. Ela também foi nomeada para ser conselheira do BNDES, do Heloísio Mercadante, que em seu discurso de posse no BNDES fez questão de ressaltar o papel em fomentar a economia verde e transição energética. Aí, continuando aqui. Nesse contexto, ele vai apresentar, né, os benefícios. A Amazon Consertation sugere um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Vamos ver que modelo é esse. Bioeconomia, baseada na biodiversidade social, com baixo impacto ambiental, cuja principal premissa seja manter a floresta intacta. O que é isso? Um monte de palavra bonita, mas na prática é o quê? Na prática tá falando o seguinte, ó, irmão, tu não vai construir indústria aqui. Não vai. Tu não vai construir fazenda aqui. A única coisa que vai poder fazer é turismo. Turismo ecológico, viu? Trilha. Faz uma trilhazinha aqui, né? Coleta o lixo. Faz um hotel na floresta. No hotel não, né? Mora na oca.
Bota umas redes, isso pode fazer, é que vai fazer. Né? Biodiversidade, bioeconomia. Não, você pode vender umas miçangas. Pode vender umas miçangas. Enquanto isso, quem sugere essas iniciativas pra gente tá falando de microchip, não é mais, nem mais nanômetro, né? Que a última aí, sei lá, a série de chip dessa aí deve estar batendo 1 nanômetro, 2 nanômetros. O último chip computador normal que tem em casa. Assim, tá microchip, né? Semicondutor, realidade virtual. E pra Marte. Mas no Brasil não, irmão. Vamos fazer aqui, ó, com uma fruta. Vamos ter o hotelzinho, sabe? Café da manhã, natural. Pro gringo vir pra aqui e curtir muito. E vocês vão ganhar muito dinheiro, viu? A gente vai produzir microchips e carros. É porque a gente já tem um parque industrial. Não desenvolva o seu parque industrial. Pelo menos não na Amazônia. Não. Economia lá, pô. Biodiversidade bacana. Fica do jeito que tá. Não pode mudar nada. Esse modelo traz oportunidades. Tá, vamos ver que oportunidades são essas. Estreitamento da relação entre a economia digital e economia criativa e solidária à floresta. É fazer miçanga. O cara quer que tu venda miçanga. E a emergência da economia regenerativa, da economia circular, de soluções baseadas na natureza e dos pagamentos por serviços ambientais. É o pagamento seguinte, ó. Eu, irmão, vou produzir microchip e carro. Eu preciso comprar o crédito de carbono. Então tu não faz nada, viu? Eu vou te dar um trocado. Eu vou te dar um Bolsa Família do carbono. Um pai dá pro outro. A gente produz e você continua sendo uma coloniazinha pra você comprar o meu carro e continua sempre sendo um mercado consumidor e jamais ser concorrente. Isso aqui, pessoal, eles estão dando risada na tua cara. Ele tá dando tapa na tua cara. Tá rindo dos teus filhos, de tua família, falando, olha lá o Bocó, olha lá, vai lá, produzir crédito de carbono pra gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão achando que esse assunto é brincadeira? Olha a questão da gasolina. O argumento principal não foi a responsabilidade fiscal. Todos os veículos fizeram questão de reiterar. Meio ambiente. Combustível fóssil não pode. Quando na vida iríamos ver pessoas, em sã consciência, defender o aumento de preços para o brasileiro, não com base numa responsabilidade para o país não quebrar, mas com base no meio ambiente. Você achava que essa pauta esse dia estava longe de você? Ela chegou já no seu dia. No seu dia. Na comida que você compra no supermercado, que depende da logística. No tanque de gasolina do seu carro, chegou, bateu na sua porta. Bateu na sua porta. Tá aí. A associação entre o desenvolvimento da floresta e a transição para a economia de baixo carbono, dadas as condições privilegiadas do Brasil, o Brasil já é baixo carbono, permite que o Brasil tenha vantagem competitiva na produção e exportação de bens e serviços. Mas, irmão, o Brasil já é baixo carbono, já é grande parte da matriz energética hidrelétrica. Vai fazer o quê? Qual é a novidade? Nesse contexto, o sucesso da governança climática reduz custos para o Brasil. Não tem nenhum ganho, né? Mas vai reduzir os custos. Que custo é esse? Eu não sei, porque não tem mais o que fazer. Por exemplo, as mudanças climáticas estão provocando alterações nas chuvas, etc, tudo mais, e ppp, e aí tem que acionar mais as termoelétricas, etc, tudo mais, e ppp, tititi. Aí fala o seguinte, ó, não devemos esquecer ainda a importância dos produtos brasileiros não sofrerem com barreiras ambientais no comércio internacional. E esse que é o ponto. A gente tem que seguir as regras porque eles vão nos punir. Temos que seguir as regras por quê? Porque eles vão nos punir. Aqui, ó. Tu acha que é disso, Luffy? Tu acha certo? Tu acha certo? Economia de baixo carbono? Tu acha o quê? Tu quer virar um cachorro vegano? Não quer. Duvido. Não come. Se eu botar pra ele um molho de alface, uma cenoura, batata, ele vai olhar pra minha cara e falar, irmão, vai estar acontecendo o que aqui? Vai cagar pra mim, né? Vai achar que esse bicho tá tirando com a minha cara. Não vai nem lamber, porque ele vai falar isso aqui não é comida de gente, isso aqui não é comida de cachorro, pelo menos. Aí eu falei que ia trazer o segundo parágrafo de novo. Você não precisa dizer que eu sou maluco. E agora eu vou te mostrar a fala do mercadante. Nessa linha, o Francisco e a Isabela, que está no BNDES com o mercadante, afirmam que a Amazônia é, de fato, a carta mais importante que o Brasil pode jogar nas discussões internacionais. Esse fato nos mostra a necessidade de interlocução do país com outras nações, pautada na visão de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. A gente tem que conversar com os outros países para desenvolver a Amazônia. Não é o Brasil que se autodesenvolve. Não, a gente vai conversar com os outros países para desenvolver a Amazônia. Alinhado
com a importância da floresta para a governança climática. A governança climática está ligada à governança global, ou seja, o mundo inteiro meio que é dono, né? A atmosfera, todo mundo. E aí eles fazem questão de falar, ó, olha esse final, vindo da esquerda. Isso não significa perda da soberania de parte do território nacional. Esse é um mito que parte da sociedade brasileira precisa abandonar. Esquece essa história que vocês vão perder a Amazônia. Confia na esquerda. Só coloca ali, viu? Botei abaixo. Aí você tu tá procurando pelo em ovo. Pelo em ovo. Você quer falar do Mercadante, já estava aqui agora. O senador Pacheco não deixou qualquer dúvida que ele e o Senado querem estabelecer uma parceria conosco sobre o clima, seu conhecimento sobre a visão do Senado para reforçar a economia do Brasil, reduzir emissões e manter compromissos internacionais foram encorajadores. O cara é inimigo do Brasil, né? Aí engraçado é o seguinte, ó. A Agência O Globo saiu na Exame em 4 de junho de 2022. Estados Unidos liberam cultivo de alimentos em áreas de preservação. E no Brasil, bioeconomia de baixo carbono. Seu pateta. E agora estamos aqui no Mercadante. Espero o xadrez 9 dedos para justificar como o Dilma está lutando contra o imperialismo americano. Porque por essa matéria fala assim, ó. Governo defende a Kerry que Estados Unidos deu ao menos 1 bilhão para o Fundo Amazônia. Presidente do BNDES, o Mercadante, cobrou empenho dos Estados Unidos, até tudo mais. Ó. Aí vem. O Mercadante sugeriu ao Kerry uma série de pontos que poderiam ser acrescentados à agenda bilateral dos dois países, entre eles a cooperação para a segurança das fronteiras da Amazônia. Manda uns soldados. Vai fazer o quê? Vai mandar um soldado? Vai pedir uns blindados? Vai fazer o quê? Eu quero entender. Eu vou dar um voto de confiança. Como os Estados Unidos vão nos ajudar a tomar conta? Como? Deve ser com equipamento, né? Espero que não seja mandando pessoas pra cá, nem criando uma base militar dele, né, na Amazônia. Eu espero. Que não é possível o que tá acontecendo, rapaz. Assim, eu quero acreditar que é algo diferente. Pepe Escobar, já falei em outros vídeos, é o maior analista e mais respeitado dentro da esquerda quando se trata de geopolítica. Tá no Brasil 247, meu amigo, todo mês, pelo menos uma vez no mês. Ele veio ao Brasil no passado, eles fizeram eventos, vários eventos, uma da esquerda, evento universidade, evento na Casa Portugal, eu assisti as partes do Pepe. O cara tratado como uma divindade. O Pepe Escobar, confirmado. Cara, é sabe, uma informação assim, bombástica. Fora do registro, fonte incontestável e sem preconceito. Não sei se é preconceito, né? São ideias prévias. O Pepe foi tentar entender o voto do Brasil lá na ONU, né? Os brasileiros nem se deram ao trabalho de informar os outros 4 BRICS sobre o seu voto verme geopolítico a favor da condenação da Rússia imposta pelos americanos na ONU. Gente, eu não quero entrar no mérito se isso aqui é certo ou errado. Eu só quero mostrar como o cara está traindo toda a esquerda, toda aquela história de imperialismo. E tá no colo do Partido Democrata. Agenda SG, agenda woke, a pauta woke, o governo é woke. Não é mais, é o que eu falei, tentar colocar o Dilma naquela caixinha, Foro de São Paulo, Disseu Cuba, tá? Existe o Disseu, tá aí, né? Tá nas festas, tá em todas. Com Cuba foi lá, se encontrou na Argentina, com Dias Cabello, sei lá o sobrenome do cara. Agora, não é só isso, é isso mais Partido Democrata, mais ONU, mais agenda SG, né? Mais eurodeputados europeus, mais os verdes da Alemanha, é tudo isso daí, é o que virou a turma que tem no poder agora. Olha o que está acontecendo. E a turma da esquerda falando, irmão, o que é que está acontecendo? O Elias Jabbour falou a mesma coisa. A gente comentou, deve ter uma semana no máximo. O comentário do Elias Jabbour sobre a esquerda, o que está acontecendo aí. A influência do Open Society.
Aqui tem algumas notícias que eu vou deixar para depois, tem a ver com a Agenda Verde também, mas eu quero mais tempo, porque envolve ONGs. Tem algumas denúncias e tem a história também da CPI das ONGs, que o Plínio Valério tava falando algumas coisinhas. Aqui, ó, amanhã eu comento com calma com vocês. E também tem algo relativo ao Guilherme Boulos que eu quero mostrar para vocês se assustarem, e que envolve a porcentagem de votos que o Boulos já tem na primeira pesquisa. É assustador. É assustador. Você fala assim, o que está acontecendo na cidade de São Paulo? Assustador. Mas aqui está um link das notícias do vídeo de hoje e eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo do Dilma na íntegra, né, completo, que ele fala que tem pessoas comendo demais, do canal do Telegram. O link está aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Mas acima de tudo, compartilha o vídeo, né? Não vai cair teu dedo. E eu espero poder estar aqui e também te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!